E aí pessoal, tudo beleza? Bom, vamos para mais um vídeo da nossa série de conteúdos para o vestibular de filosofia. E aí a gente vai para o 2.7, o problema do método. Bom, um conteúdo bastante extenso também, né? Método. A filosofia sempre esteve preocupada com o método. Método é uma palavrinha grega e que, se fosse traduzida pela raiz etimológica e tal, que se fosse traduzida assim de forma imediata, talvez a melhor palavra para defini-la seria a palavra caminho. Seguir um método é seguir um caminho, né? Basicamente seguir um caminho. Essa questão sempre esteve presente na filosofia. No entanto, a gente vai ter uma elevação da sua importância justamente a partir da filosofia moderna, digamos que por volta do século XV, XVI aproximadamente. Nesse período nós temos um movimento importante na Europa que se chama a Revolução Científica. E em que consiste a Revolução Científica? Consiste na tentativa de substituição de modelos antigos do conhecimento, né? Nós tínhamos consolidado a arte, a filosofia e a religião, e de repente um grupo de intelectuais, de sábios, começam a perceber que esses conhecimentos não podem ficar submissos a um tipo de lógica, que é a lógica dedutiva, que era a lógica que valia até então, basicamente a lógica produzida por Aristóteles, numa obra específica chamada Organon. E aí a gente tem uma obra mais ou menos inaugural do período moderno, não é a obra inaugural por excelência, obviamente, mas uma obra importante, que é de um filósofo chamado Francis Bacon, Bacon é uma delícia, enfim, que escreveu uma obra chamada O Novo Organon. E lá ele vai fazer várias abordagens tal, importantes, mas uma delas é justamente a tentativa de superação da lógica aristotélica, que é uma lógica dedutiva, em que você parte de princípios gerais e os casos particulares se aplicam a essas leis gerais, para uma lógica diferente, em que você parte da observação de casos particulares e aí você elabora, a partir de uma quantidade de casos particulares verificados, você elabora princípios generalizantes, né? A ciência funciona basicamente assim, a partir de um sistema de indução. E aí o Bacon vai fazer uma série de comentários a partir de aforismos, é um livro de aforismos, dizendo que existe uma necessidade de superar essa forma antiga de conhecer o mundo ou de trabalhar o conhecimento, que é pela ciência. E aí a ciência deve seguir um método, ela precisa da rigorosidade desse método que vai gerar o novo conhecimento. E para isso é necessário extirpar da filosofia tudo aquilo que possa causar engano, né? Ele vai chamar isso de ídolos, né? Os ídolos que atrapalham o conhecimento. Tem os ídolos da caverna, os ídolos da tribo, os ídolos do fórum e assim por diante. E ele vai dizer que é preciso estabelecer uma relação com a natureza, porque a natureza está lá como uma coisa selvagem que precisa ser dominada pelo homem e tudo mais. Daí vem um princípio interessante a partir do Bacon, que é a relação do conhecimento com o poder. À medida que o homem tiver conhecimento, ele terá poder sobre aquilo que conhece. E o Bacon fala então de que a partir disso a ciência seria dividida em dois grandes momentos, né? O momento lucífero, de luz, né, em que seriam esclarecidas as coisas, e o momento frutífero, em que as coisas seriam geradas a partir das elaborações do pensamento científico. Bom,
Não é a única obra. Na modernidade, aliás, são várias obras que vão abordar a questão do método. Eu estou colocando essa porque ela é do início do processo de revolução científica. E um outro exemplo, por exemplo, que a gente poderia abordar a questão do método, há uma obra do Descartes, que é uma espécie de prefácio, uma introdução a uma grande obra dele, chamada Dioptrica, Meteoros e Geometria, se não me falha a memória, e que essa obra, bem curtinha, são algumas páginas só, ficou conhecida como o discurso do método. Descartes parte de um princípio de que é preciso fazer um percurso para alcançar o conhecimento. Então, é como se a metáfora que ele cria é que como se o conhecimento tivesse feito, ou que os sábios fizessem curvas para chegar ao conhecimento. E é preciso economizar tempo e caminhar, e é preciso ir em linha reta. E para isso ele elabora alguns princípios, né? O princípio básico é o da dúvida metódica hiperbólica. A dúvida é a não crença em tudo. E aí você chegaria então às verdades, a partir dessa lógica dedutiva. O Bacon estaria um pouco mais próximo do sistema indutivo, e que gerou pensadores importantes no campo da ciência, e o Descartes estaria um pouco pela lógica dedutiva, né? No entanto, uma coisa é fundamental. O Descartes, de certa forma, é um empirista mesmo. No próprio discurso do método, ele descreve uma série de experiências sobre o funcionamento da corrente sanguínea e tal. Mas o que é importante? O importante é que não é destrinchar esses autores. O importante é perceber, para esse conteúdo, que tanto no racionalismo quanto no empirismo, ou em toda a filosofia, ou mais especificamente na ciência, o método é fundamental. O que é isso? A ciência trabalha com um rigor do percurso feito pelo cientista. Então é preciso que o cientista descreva como que ele descobriu aquele problema, como que ele elaborou aquele problema, como que ele elaborou as hipóteses, como que ele fez os testes, como que os testes deram certos ou errados e tal. E aí ele chegue a uma conclusão dizendo, e eu cheguei à conclusão dessa forma. Daí se obtém uma coisa importante no mundo acadêmico. Por vezes, as pesquisas acadêmicas são muito mais importantes pelo seu método do que pelo seu resultado. E essa é uma coisa muito difícil de se divulgar, né? As pessoas, de modo geral, estão muito preocupadas com o resultado. O cientista descobriu isso, você vê na TV, né? Foi descoberto isso, foi provado isso, descobriu-se isso ou aquilo. E as pessoas dão muito valor a essas descobertas. Eu diria que, no mundo acadêmico, tão importante quanto, se não mais importante quanto a descoberta, é a descrição do percurso, do método, né? Quando você for escrever o seu TCC, ou quando você estiver escrevendo o seu TCC, a gente tem uma mania no início de querer fazer uma grande descoberta no TCC e entrar para o panteão dos grandes cientistas do mundo e dizer assim, olha, esse cara foi o que descobriu tal coisa e tal. Quando, na verdade, a sua grande contribuição para a ciência é a demonstração do percurso, porque assim você está ajudando a comunidade científica a seguir o mesmo caminho que você seguiu, percorrer os mesmos passos que você percorreu, ou, já de antemão, né, não percorrer os passos que você percorreu porque eles foram, para usar uma palavra do Bacon, infrutíferos aqui. O Bacon usa frutíferos e eu usei infrutíferos. Então, o método é fundamental para o pensamento moderno, para todo o pensamento, aliás, mas é a partir da filosofia moderna que o método ganha centralidade com o processo de revolução científica. Não há ciência sem método, né? Bom, obviamente que nós teremos, sempre há alguém louco na filosofia, né? Eu lembrei agora do Feyerabend contra o método, então, que seria uma anarquia epistemológica. Então, quando você pensa que todo mundo está pensando que, chegando a um consenso, que as coisas são mesmo assim, daí de repente aparece um e diz, não, a verdade não precisa ser construída necessariamente desse jeito.
Mas são só dicas, né? São dicas para que você estude esse conceito que é importante na filosofia, que é o método, né? Então seria um problema filosófico. Antes de um conceito, ele é um problema também que tem que ser pensado na filosofia. Tá certo? Espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Enquanto eu estava fazendo esse vídeo, eu senti a necessidade de fazer alguns vídeos só sobre o Descartes, outros só sobre o Bacon, mas isso aí é uma coisa que a gente vai fazer para frente, se der tudo certo, tá certo? Valeu, brigadão e até